Obrigada, doutora. Acho que a primeira coisa é dizer que é uma honra estar aqui, não só nessa casa, né, onde eu estudei, mas entre dois professores, né, das áreas que eu escolhi estudar. E é muito bom conversar com vocês, principalmente para diminuir o meu trabalho no futuro, né, sem dúvida. Acho que a prevenção, a educação é sempre o melhor caminho. E a gente combinou de conversar um pouco sobre as infrações mais comuns que a gente vê no Conselho, né? Como a doutora comentou, e o doutor também, né, a publicidade teve uma mudança muito grande, então a nossa norma de 2011 ela já estava bastante ultrapassada, né? Então, ela não previa para o médico essa possibilidade de angariar clientela, né? E isso, como vocês perceberam, era realizado sempre, então a norma estava sendo descumprida, né? O médico fazia o selfie, apesar de não poder, como a gente começou a discutir lá em 2015. Fato é que hoje é possível fazer publicidade e fazer propaganda, mas desde que de um modo ético, né? Então eu posso angariar a clientela, como eu posso também ter o meu papel educativo enquanto médico, né? Como a doutora, o tema dessa mesa, né, além da publicidade, o marketing predatório, né? Eu vejo que essa resolução, e eu sei que é uma visão muito utópica minha, mas eu sou uma pessoa idealista mesmo, essa resolução ela nos traz uma oportunidade de mostrar um diferencial enquanto médicos, né? Ou seja, de mudar um pouco a imagem da medicina que vem sendo atingida, né, dia após dia nos últimos muitos anos, nas últimas décadas, na verdade, né? Então, talvez não seja da realidade de vocês, eu sei que eu estou falando para um público muito mais jovem, mas a gente confiava nos médicos, né? O médico falava que você acreditava, né? Você não ia conferir, né? E eu sei que é essa a realidade que vocês vivem hoje, o que o médico falou, o que o Google está dizendo, e etc. e tal. Então, essa confiança no médico, talvez a gente possa, de alguma maneira, recuperar um pouco. E essa resolução, eu acho que talvez ajude nesse sentido, né? Então, a infração mais comum que a gente tem é simplesmente não dizer o seu número de CRM, né? E foi um esforço tão grande, tem sido, eu aposto para vocês, um esforço tão grande de obter esse diferencial, né, de ser médico. E a sociedade não vai saber que você é médico, a não ser que você diga, sou médico, né, e, de fato, coloque o seu CRM ali. Porque, senão, você pode simplesmente ser um naturoterapeuta que está se dizendo que faz medicina natural. Ou você pode ser formado no exterior e não ter revalidado seu diploma, e você coloca ali que é médico, né? Infelizmente, as forças policiais e etc. não conseguem combater esse tipo de crime consumerista que tenta ludibriar o público, né? Agora, no momento que você põe doutora Maria Tereza, CRM 22344, todo mundo sabe que, de fato, eu sou médica, formada e com o meu diploma aceito no país, registrado no Conselho de Medicina, né? Isso já traz para a gente um diferencial, né? Principalmente se a gente fosse diferencial dessas outras pessoas que estão se autodenominando doutores, se autodenominando médicos disso ou daquilo, sem uma formação adequada. A segunda infração que a gente tem, ela também se relaciona a um número, que é um número que talvez vocês não conheçam, né? É o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista. Esse registro ele é obtido quando a gente vai lá e registra o seu título de especialista no Conselho Regional onde você atua. Esse registro ele traz essa diferenciação daquele profissional que é médico, mas, de fato, não tem uma qualificação tão intensa quanto o que conseguiu o registro. Porque a gente consegue esse número através da residência, ou, se você fizer uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, exercer por um tempo, usualmente o dobro do tempo previsto para a residência, fizer uma prova de título, registrar isso na MB, você vai conseguir esse número. Então, é um processo bem mais longo. De todo modo, os dois caminhos, eles garantem que esse médico tenha uma formação robusta, né? Então, a sociedade, quando busca alguém com CRM, ela está buscando um médico. Quando ela busca alguém com um RQE, ela está buscando alguém que, de fato, é especialista naquela área, né? E não que está só falando na rede social, por exemplo, muito desse assunto. Então, a gente, quando especialista, deixar de divulgar esse RQE, e lembrem-se disso depois da residência, a gente está deixando de valorizar todo esse esforço, né? Então, a gente tem, hoje em dia, feito bastante esse trabalho de conscientização das pessoas que, né, você vai, não só na rede social, mas você passa numa placa na rua e vê que está lá doutora Maria Tereza, mas não tem o CRM. Ou da doutora Maria Tereza, acupunturista, mas não tem o RQE.
né? Então, a gente expor isso, a gente está trazendo um diferencial para a classe. Mas a nossa terceira infração mais comum, ela é um pouco, digamos, mais controversa. Daí a gente entra nesses problemas de interpretação da norma. Ela se refere a gente divulgar uma especialidade que a gente não tem, de fato, registrada, né? Então, eu não sou dermatologista, mas eu só falo sobre pele, cabelos e beleza, sobre procedimentos estéticos, né? Ou sobre emagrecimento, mesmo não sendo endócrino, sobre melhora da saúde com o uso de hormonal ou coisa parecida. Com isso, no entendimento do CFM hoje, a gente está induzindo o consumidor a erro, né? Porque a gente só está falando sobre aquele assunto. Aquela pessoa que vai ver a minha página na internet, ela vai achar que, de fato, eu sou especialista, né? A gente tem construído um caminho, e talvez quando vocês se formarem ou tiveram títulos, etc., já exista isso mais solidificado, porque hoje em dia ainda a gente não tem muita segurança jurídica nesse entendimento, sobre se divulgar como não especialista ou coisa parecida, para tentar afastar. Por exemplo, eu dizer, não sou dermatologista, mas está aqui, minha página só fala disso. Mas eu deixei claro para o consumidor que eu não sou dermato, né? Então, isso ainda não está claro, isso ainda não traz segurança, e, de fato, essa é a nossa questão mais polêmica, mais controversa, mas ela está lá. Num quarto ponto, a gente tem as especialidades que, de fato, não são especialidades médicas. Então, são... a cada dia, né, doutor, tem uma moda nova, né? Há uns 20 anos atrás era medicina ortomolecular, agora a gente tem a medicina integrativa, e cada dia é uma coisa diferente. Mas o fato é que a gente só pode divulgar especialidades que estão no rol aprovado pela AMB. Existe uma resolução, né? Só por colocar no Google que você consegue verificar. Que são essas que existem. Residência, que existe sociedade médica e etc. São essas reconhecidas pelos conselhos e pelas sociedades médicas. Então, a medicina ayurvédica não existe nesse sentido, a medicina chinesa, infelizmente, não, apesar de eu ter estudado isso, né? Enfim, tem várias que a gente não pode divulgar. E eu aposto que vocês sabem qual é a mais divulgada, né? Medicina estética, né? Então, a medicina estética, enquanto especialidade, não existe, a gente não pode divulgar. Fica a dica, que se você puser medicina e estética, você não está ludibriando o consumidor, né? Mas qualquer outro nome junto à medicina pode induzir a erro. E é essa indução ao erro que o conselho quer evitar, né? Os outros dois pontos, eles assim trazem mais essa, digamos, essa possibilidade da gente demonstrar, trazer a confiança de volta para o médico. Então, o antes e depois, ela é realmente a nossa quinta maior infração ética. Ela já, né, as pessoas já estavam fazendo antes e depois, antes da resolução, com a resolução fizeram mais ainda. Mas, como a doutora disse, ela só existe de uma maneira ética, com um caráter educativo. O que é esse caráter educativo de um antes e depois? Como que ele pode ser educativo? Ele deve representar, gente, e é difícil até fazer entender isso, mas eu usei essa alegoria porque eu acho que ela nos faz compreender melhor. Ela deve representar a consulta médica, né? Então, aquilo que eu sento do lado do meu paciente, na frente do meu paciente, né? Explico quais são os riscos daquele procedimento, quais são as possíveis complicações, quais são os resultados esperados, mas as diversas possibilidades que podem existir de acordo com aquele biotipo, de acordo com várias, enfim, com as incertezas que a medicina traz. Quando eu faço isso e mostro isso não só em imagens, como em textos, ou pelo menos em texto, né? A resolução traz no mínimo 4 imagens, variando, por exemplo, biotipos de pessoa, etc., mas que esse texto fique claro, que eu não estou prometendo aquele resultado, mas que eu estou esclarecendo para que aquilo serve e aonde aquilo pode me levar, mas que pode acontecer uma necrose, pode acontecer um queloide, etc. e tal. Quando eu faço isso, eu estou me diferenciando dos profissionais que não fazem isso de uma maneira geral. Porque se a gente for olhar a regulamentação dos conselhos de outras profissões, ela é muito menos rígida do que a nossa. E essa é sempre uma reclamação do médico para o conselho. Mas todo mundo pode publicar tudo e só a gente não pode, né? Mas quando a gente não publica esse tipo de propaganda enganosa, pelo contrário, a gente tenta educar na nossa publicidade, a gente está trazendo um diferencial, a gente está trazendo uma confiança. Se eu vejo alguém colocando um antes e depois, e etc., enfim, uma propaganda extremamente abusiva, né, como aquelas dos cirurgiões plásticos que a gente vê, eu não confio nesse médico. Agora, muita gente confia, infelizmente, né, e a gente vê os resultados disso, né, estão lá no conselho, nos processos. Pelo número de seguidores. Por sinal, eu acho que
e tem havido no mundo esse movimento, né, de não confiar tanto em quem tem tanto número de seguidores, porque eventualmente isso foi ludibriado de alguma maneira e etc. e tal. O mundo tem sempre, né, esse movimento pendular. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar buscar, mostrar que, independente do meu número de seguidores, olha aqui, eu estou falando a verdade, eu estou mostrando a minha realidade, né? A minha página do Instagram não é uma propaganda de margarina, onde tudo fica lindo e maravilhoso, né? Com seios e nádegas perfeitas. Não é assim que funciona a medicina, né? E talvez isso traga, com o tempo, mas é um trabalho árduo e lento, mas um pouquinho dessa confiança de volta. Porque se eu olhar lá no Instagram de um fulano, não vou citar uma profissão de saúde, mas de uma outra profissão de saúde, que tem toda a liberdade de fazer, não no sentido civil consumerista, mas no sentido ético, uma propaganda de promessa de resultado. E na do médico eu observo que é sempre algo um pouco mais fidedigno, mais realista, né? Talvez isso traga um pouco mais de confiança para a gente. Então, assim, como eu disse, é uma utopia, mas a utopia serve para isso, para a gente correr atrás dela todo dia, né? E, por fim, a nossa infração, né, a última do top 6 ali, digamos, do top 5, seria o charlatanismo, ou melhor, a divulgação de procedimentos experimentais, de procedimentos não reconhecidos, né? E isso nos aproxima do charlatanismo, da mercantilização da medicina. Então, quando a gente divulga que um soro de azul de metileno vai fazer milagres, né? É o chip da beleza, da gestrinona, que vai te deixar não só bonito, como bem, etc., né? A gente está se afastando do ideal da medicina. A gente está diminuindo essa confiança da população, né? A gente não está, como é que eu posso dizer, aumentando a confiança que a população pode ter nos médicos, né? Porque, querendo ou não, esses procedimentos, uma hora ou outra, vão cair, né? E a verdade acaba vindo, né? A gente tem que confiar na ciência, a gente não pode divulgar antes de ter o devido reconhecimento científico, né? Não é porque alguém falou num curso de 30 mil reais que esse ou aquele procedimento é muito bom e etc. e tal, e essas pessoas, vejam, estão ludibriando normalmente esse consumidor de cursos, né? E eles ganham mais dinheiro com os cursos do que propriamente com os pacientes, que aquilo é realmente bom, né? A gente tem que buscar as bases científicas, vocês estão numa ótima universidade que fornece toda a capacidade para que a gente busque, de fato, a comprovação científica de qualquer coisa que a gente faz. Então, não divulguem o que ainda não é certo na ciência só porque está todo mundo divulgando e só porque isso está, ou melhor, e porque vocês estão fazendo isso visando um retorno financeiro que normalmente é grande, né? Então, a gente tem vários movimentos na sociedade para tentar frear isso, por exemplo, a Anvisa, essa semana, proibindo a manipulação de implantes hormonais, né? Espero que em breve venha alguma coisa sobre o PMMA também, algo parecido com isso, mas cabe a gente também, enquanto sociedade médica, né, tentar mudar tentar não aumentar essa desconfiança que hoje existe de fato da população, né, no nosso trabalho. Infelizmente, isso existe, a gente sente, né? E é uma pena, porque nem sempre foi assim. Mas a gente fica aberto a perguntas e questões de vocês, principalmente sobre a questão ética, e obrigado pela oportunidade.